Estamos de volta com o Sala Debate, que esta noite fala sobre a proposta de emenda constitucional que altera a legislação sobre trabalho doméstico no Brasil. Comigo aqui no estúdio, a Creuza Maria Oliveira, representando a Federação das Trabalhadoras e Trabalhadores Domésticos. O Luiz Guilherme Milhora, professor de Direito Trabalhista da FGV do Rio de Janeiro. E o Ernesto Calderaro, ele que representa o Centro de Informações e Defesa dos Empregadores Domésticos. Você de casa, continue participando, envie suas perguntas, faça como a Fernanda Valadares, a Régia e o Gustavo, que estão participando conosco agora, e vou trazer as perguntas de vocês pelas redes sociais para os nossos debatedores. Primeira pergunta é a pergunta da Fernanda Valadares. O empregado teve ótimas conquistas, o que ela acha justo. Mas o auxílio creche, segundo a Fernanda, ela não concorda, porque isso apenas empresas com mais de 30 funcionários hoje no Brasil pagam. Como é que uma pessoa, chefe de família, que não tem a estrutura de uma empresa com mais de 30 funcionários, vai se responsabilizar pelo auxílio creche do seu funcionário? Ernesto, o que você tem a dizer a Fernanda Valadares? Obrigado, Fernanda. Muito difícil, porque nós encarregamos ou transferimos um ônus da onde nós estamos dependendo de uma regulamentação, da onde dependemos também que o governo crie mais creches, que apareçam mais pessoas dispostas a formarem essa instituição, só que eu não vejo isso nem resolução a médio prazo. Eu não vejo nem resolução também das regulamentações desta lei que está aí, também não vejo a curto prazo. E essa é uma das preocupações que nós temos. Voltando apenas àquela relação daquela telespectadora que falou a respeito do caseiro, nós temos O nome dela é Fabiana. A solução para este problema e outros tantos seria realmente aquilo que o doutor Luiz estava falando, que era a respeito de banco de horas, onde nós pudéssemos compensar isso lá nas férias, quem sabe, de uma outra forma, porque o que está aí será cumprido e já está sendo cumprido. Mais uma pergunta. Temos aqui o Gustavo Antonioli. Ele pergunta pelo Facebook: Luiz, com a mudança da lei, ele pode contratar um empregado doméstico para trabalhar meio período, pagando por horas proporcionais ao salário? Pode, não há problema nenhum. O limite de 44 horas é limite. Se você quiser contratar um trabalhador para trabalhar 5 horas por dia, 5 dias por semana, 25 horas, ou 4 horas por dia, 5 dias na semana, 20 horas, você pode pagar proporcionalmente. O que você nunca pode pagar, a sua base de pagamento vai ser o piso da categoria, que no Rio de Janeiro é R$ 802, dividido por 220 horas. Esse é o valor hora. Se você for pagar 5 horas por dia, tem que pagar com base nessa hora, nunca menos do que isso. Tá certo, aí as informações. Mais uma pergunta, Creuza, a Sandra Soares. Obrigado, Sandra, pela sua participação. Pergunta como fica a situação das empregadas domésticas que fazem os serviços domésticos e ainda cuidam das crianças da empregadora. O que você tem a dizer para a Sandra Soares nessa situação? Isso aí é acúmulo de função, né? Então não dá para você... Cuidar de criança é uma responsabilidade tão grande que é para se dedicar só à criança. E aí, na instante, passou aí naquela trabalhadora que estava sendo mostrando, né? Ela descuida de 2 crianças e faz o trabalho da casa. E aí, se acontecer alguma coisa com essa criança, as pessoas vão responsabilizar ela, a trabalhadora. Ela está ali misturando, né, duas categorias, tá, né? De trabalhadora doméstica e babá também. Não, trabalhadora doméstica é babá. Babá também, claro, obviamente. Agora a função... A função é que está sendo... exato. Né, O que você recomenda, Sandra? Né? Qual é a recomendação que você passa, Sandra? Assim, se a pessoa é contratada para ser babá, é babá. Se a pessoa é contratada para fazer o serviço doméstico, que é cozinhar, arrumar, então a pessoa está fazendo o trabalho doméstico, entendeu? As funções, porque... Vai ficar aí na cabeça da Sandra a decisão se vai ter recurso para pagar os 2 empregados. Mais uma pergunta, a pergunta da Rédia. Rédia, obrigado. Com relação aos empregados domésticos que já estavam registrados e que não tinham um FGTS, como será feito a partir de agora? Será feito de modo proporcional ou tem que demitir o funcionário e admitir de novo com a opção do FGTS? Ficou clara a pergunta da Régia, Luiz? Que depende de regulamentação, que né? Porque o Fundo de Garantia já está instituído. O empregador doméstico, aquele que opta, e ele ainda pode optar pela a contribuição do fundo, à medida que ele queira. Ainda é opcional. Será, evidentemente, que a partir da regulamentação, obrigatório. Aí sim. Mas não precisa demitir. Por favor, Luiz.
Não tem por que demitir o empregado. Ou seja, o fundo de garantia, na medida em que ele for regulamentado, vai passar a valer daquele dia para frente. Então, se o empregado for demitido até o momento da regulamentação, não existe saldo no fundo, logo não existe multa, não existe nenhum encargo a mais na demissão. Na medida em que começar a pagar o fundo, esse fundo vai criando uma poupança naquela conta e quando a pessoa vier a ser demitida no futuro, essa poupança criada do dia em que for regulamentado em diante vai ser a base para a multa. Você não vai, então, contabilizar fundo para um empregado que já trabalha para você 2, 4, 5, 10 anos. Esse período está descoberto e não tem como cobrir. Muito bem, vamos trazer agora mais uma convidada para o nosso debate desta noite. O nome dela é Karen Grace Pena de Azevedo, ela é dermatologista e vai falar agora ao vivo conosco pela internet. Karen, muito boa noite para você, tudo bem? Boa noite, Brito, tudo ótimo. Você já fez as contas aí, queria que você falasse um pouquinho da sua situação e como é que vão ficar as contas no fim do mês, você, uma empregadora de trabalho doméstico. Boa noite para você, tudo bom? Boa noite, as contas aqui estão pesadas, está difícil sustentar, manter o que eu vinha mantendo até então. Eu tenho 2 filhos, tenho um filho de 1 aninho e uma menina de 3 anos. E aí eu tenho uma doméstica, uma folguista e uma babá. Para manter isso tá difícil aqui, tem que recontar, ver o que eu posso ajustar daqui ou dali, que é difícil manter isso. O que é que você vai mudar na sua rotina de trabalho, na sua rotina com a sua família, para fazer as suas escolhas e continuar com esses prestadores na sua casa ou fazer alguma nova escolha? O que você está imaginando que terá que ser feito? Olha, na verdade, eu ainda tenho que me esforçar um pouquinho e tentar manter isso, porque eu tenho um filho muito pequeno e preciso ainda de manter essa situação. Mas a ideia é colocar os 2 na creche de maneira integral e ter uma pessoa que me ajude na casa para poder eu continuar depois seguir. Então, eu acho que mais meio ano aí eu tenho que manter essa situação e me esforçar um pouquinho mais para pagar. Você acha que vai ter alguma mudança gradativa no seu relacionamento com seus funcionários em virtude das novas atribuições e das novas conquistas que foram dadas nesse momento? Bom, eu espero que eles trabalhem até mais felizes, porque para eles é ótimo. O problema é para eu mesmo, para mim mesmo, manter esse padrão, mas se eles estiverem contentes, continuar tratando bem meus filhos, é isso que importa para mim. Não sei até quando eu vou sustentar. A ideia é que isso vá pelo menos mais uns 6 meses ou 1 ano, que é o tempo de eu botar os 2 na escolinha. Creuza, o que você acha das palavras da Karen Grace, que está nos acompanhando aí pela internet? Ela está vivendo a situação de ter uma empregada, uma babá e outra folguista. O que você pode dizer para ela para lidar com todos esses funcionários dentro de casa, respeitando as leis trabalhistas que estão em vigor agora? Na verdade, ela tem 3 trabalhadoras domésticas dentro de casa e que as trabalhadoras domésticas também passam por isso que ela passa. Ter filhos pequenos e não ter creche para deixar, não ter com quem deixar, ter que sair para trabalhar e não tem, né, essas condições de trabalho, né, inclusive a carga horária também, porque antes de ser aprovada essa lei regulamentando a questão das horas, as trabalhadoras trabalhavam mais de 16 horas, né, muitas saíam 5 horas de casa e só voltavam às 8 da noite. Com quem ficavam seus filhos, né? Com quem, enquanto ela estava cuidando dos filhos dos outros, levando para a escola, indo buscar, botando para fazer o dever, fazendo a comidinha, botando as criancinhas para comer, os dela estavam lá, ao Deus dará. Vamos perguntar para a Karen. Karen, em média, sua empregada doméstica trabalha quanto tempo por dia na sua casa? Bom, a doméstica para mim é mais fácil, ela chega por volta de 8 horas da manhã, às vezes 9, e vai embora às 4, 5 da tarde. Ela para mim não é o problema, porque eu não dependo tanto dela. O problema para mim mais é a pessoa que dorme, que é a babá dos meus filhos, que dorme toda noite aqui em casa. Ela chega na segunda de manhã e vai embora na sexta à noite. Essa que seria o maior problema para mim. A partir do momento em que essa legislação entrar em vigor e que a sua babá tiver que trabalhar 8 horas por dia, com direito a 1 hora para o almoço, a partir de qual hora ali no momento noturno que você vai ter que lidar com ela para que ela não seja demandada de algum serviço e possa dormir na sua casa e descansar? Você acha que isso vai funcionar? Porque eu tento chegar em casa por volta das 6 horas, mais ou menos eu estou tentando chegar em casa. Então seria o horário de descanso dela até começar o período noturno. Então vou tentar me ajustar no horário que eu chego em casa, ou meu esposo, para a gente poder deixá-la descansar. Tá certo. Karen, muito obrigado pela sua participação, boa sorte no relacionamento com as suas funcionárias e também um beijo para suas filhas. Obrigada. O que precisar, tuas ordens.
Tá certo. Obrigado, Karen, Grace Pena de Azevedo, falando do Rio de Janeiro pela internet com a nossa equipe. Mais uma pergunta, Liana Mara pergunta pelo Facebook. Meus pais trabalham há 13 anos como caseiros e eu gostaria de saber se essa lei está valendo para eles nos anos passados, ou seja, se é retroativa ou se só agora é que eles vão gozar dos benefícios da nova legislação. É só a partir de agora, né? Como o doutor Luiz disse, passa a partir de então. Aquilo que for regulamentado também a partir de então. O passivo que está aí não tem nem nada que possa ser feito para as pessoas que não tinham esse Exatamente. benefício no passado. Mas eu estava vendo aqui a telespectada, a senhora Karen, ela ainda tem como se adaptar. Mas eu vejo que a lei não vislumbrou, mais uma vez eu volto a isso, que os legisladores têm que pensar em relação ao empregador doméstico, porque eles estão confundindo uma coisa. Empregador doméstico não é dono de empresa. Tá? Ele não é um empregador que visa o lucro com o trabalho do empregado. Ele não tem para quem repassar os seus custos. Eu vendo copos, aumentou os encargos sociais ou os direitos, eu repasso isso para o meu produto. O empregador não tem essa opção. Ele tem que lidar com o seu orçamento doméstico. E esta adaptação, muitas pessoas conseguirão fazer. A gente tem aí para colocar na tela algumas propostas de ajustes na legislação que são fruto da própria dinâmica do debate que está acontecendo. Vamos colocar aí na tela quais são as propostas. Olha só, algum alívio no bolso dos patrões, questões relacionadas ao super simples das domésticas, questões relacionadas à redução da multa do FGTS, a negociação de dívidas com o INSS e ao fato do microempreendedor e microempregador doméstico. Vocês acham que ainda haverá muito ajuste nessa discussão para a formulação da nova legislação ou isso já está caminhando para uma definição? Eu acho que vai haver ajustes. Assim, nessa lista aí de mudanças ou de ajustes, você está falando aqui de ajustes do governo, simplificação, que é sempre bom, desoneração é bom, mas tem limite. Eu não sei se eu concordo com uma multa menor na rescisão, porque aí você continua deixando o trabalhador doméstico como um trabalhador de segunda classe. Então, eu acho que isso na minha visão, isso seria é conceitual, um retrocesso. Né? Acho que é conceitual, porque a ideia da PEC é que você traga o trabalhador doméstico para praticamente a mesma condição do trabalhador de empresas ou rural. O que você não estendeu a trabalhador doméstico são pouquíssimos direitos, como insalubridade, periculosidade, etc., que seria muito confuso. Mas está tudo lá. Então, você reduzir a multa do Fundo de Garantia, eu acho que talvez seja injusto. E o que eu acredito, pegando a fala aqui do Ernesto, sim, de fato, os empregadores domésticos vão ter que ajustar o trabalho doméstico à sua receita. É isso. Se a gente vai colocar aí mais na tela, empregado, vou ter que ter menos. E eu acho que é isso. Para você que está procurando mais informações, existe o site, o endereço na internet domesticalegal.com.br. Nessa página que está aí na tela para você, domesticalegal.com.br, você encontra mais informações sobre direitos e deveres de trabalhadores domésticos, como elaborar um novo contrato de trabalho, dúvidas sobre a folha de ponto, você que está aí com dúvidas e não sabe como tomar as primeiras atitudes em relação a esse assunto, acesse domesticalegal.com.br e tire mais dúvidas a esse respeito. Creuza, as novas gerações de trabalhadores domésticos estão querendo continuar como trabalhadores domésticos ou pelo acesso à educação, pela conquista de mais nível educacional, estão procurando outras formações? Na verdade, ninguém nunca quis ser trabalhadora doméstica, eu nunca quis. Me obrigaram na infância já estar no trabalho doméstico. Então, a gente não escolheu ser doméstica, né? Fomos jogadas no trabalho doméstico por falta de oportunidade. Não é à toa que quem está no trabalho doméstico são as mulheres negras, porque não tiveram oportunidade de estudar para disputar o mercado de trabalho em pé de igualdade com outros e com outras trabalhadoras, né? Então, esse direito, a equiparação de direito para nós foi uma luta. Pode ser que hoje tenham pessoas até que nunca foram domésticas querendo vir para a categoria de doméstica, enquanto nós que começamos com 10 anos e tal, e sempre trabalhando doméstica, podemos até correr o risco de não ter o trabalho, porque ninguém queria esse trabalho, porque não tinha direitos, né? E, claro, né, na nossa juventude, a gente luta para a nossa juventude não estar no trabalho doméstico. Ela pode ser médica, engenheira, tudo que ela quiser. E quer ser doméstica se ela quiser, mas que ela tem o direito de optar. E não é à toa também que hoje alguns empregadores e empregadoras já falam que está difícil achar trabalhadoras, né? Está achando mais com mais idade, as pessoas mais maduras,
Em São Porque Paulo, difícil por de exemplo, achar em São emprego, Paulo, a exato. taxa de espera para a contratação de um trabalhador doméstico, que antigamente era de 4 horas, hoje já se leva 2 dias para você conseguir ter ali uma demanda aceitável para contratar um trabalhador doméstico. Exato. Agora eu queria também colocar que a multa do FGTS, se isso acontecer, diminuir a multa do FGTS, então não é equiparação de direito. Não é equiparação. A gente brigou tanto por a Constituição não discriminar, dizer que todos são de iguais perante a lei, e depois lá no artigo 7º dizia, exceto o empregado doméstico. Então a gente lutou para equiparar. E aí se a multa vai ser menos, então não houve equiparação. Será um retrocesso, na sua opinião, se isso acontecer. Exato, né? Mais perguntas, temos aqui a Daniela Alves. Como fica a função da cuidadora de idosos que trabalha de segunda a sexta-feira, 24 horas por dia? Isso em relação ao adicional noturno, a horas extras. Com relação a cuidadores de idosos, qual é a orientação que vocês podem dar para pessoas que convivem com essa situação como trabalhador e como empregador? Nesse momento, enquanto não há uma regulamentação, essa é uma atividade que precisa ser regulamentada. Por quê? Com a legislação em vigor, se você precisa cobrir 24 horas do dia, você tem que ter 3 pessoas, não tem saída. Porque o máximo que você pode trabalhar por dia, em 6 dias por semana, são 7 horas e 20, quando você divide 44 horas. Se você tiver uma situação de uma pessoa que dorme à noite, ela não precisa de cuidados à noite, cuidados noturnos são eventuais, você pode ter uma pessoa que trabalha de dia até 10 horas por dia, que é o máximo, pode cobrir 12 horas do dia com 2 horas de intervalo, e nas 12 horas noturnas a pessoa não ficar. Mas normalmente quem trabalha à noite com idosos, o eventual acontece, né? Exatamente. Normalmente, o problema, por questões de doença, a pessoa vai dormir, obviamente, de madrugada. Né? Isso é considerado um trabalho. Depende, ou seja, existem casos e casos. Vai ficar de sobreaviso se for um cuidador que fica dormindo junto com a pessoa que está sendo cuidada e atende a qualquer hora. Se for uma pessoa que precisa de cuidado, mas você está em outro quarto, você dorme uma parte da noite, você não está trabalhando, você vai ser chamado a trabalhar se necessário e ganhar hora extra e adicional noturno. Agora, de fato, eu acho que cuidador é uma profissão que precisa ser regulamentada. Talvez até para que se autorize uma jornada parecida com o que se autoriza para a segurança. A segurança trabalha 12 por 25, por 36. Então, isso demanda uma lei. Luiz, Guilherme, Ernesto, Calderaro, Creuza, Maria, muito obrigado pela presença de vocês. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. A gente não conseguiria aqui responder todas as perguntas. Obrigado aos telespectadores e internautas que enviaram suas dúvidas. Obrigado a Karen também, que participou pela internet. Eu espero que vocês possam ter tido mais informações sobre trabalho doméstico com as contribuições dos nossos convidados. E procure mais informações, então, em domesticalegal.org.br. Essa é a nossa dica de hoje, domesticalegal.com.br. Procure aí que você vai ter mais informações sobre esse assunto. O Sala Debate volta na semana que vem e eu espero você. Até lá. Tchau, tchau.